Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, por favor, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Por favor, levanta tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que neste culto da virada, Senhor, esta palavra, Pai querido, possa ser uma palavra de fé, uma palavra de bênção, Senhor, que nos leve para 2023 no teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite, quase madrugada, é o haja de Deus. Para introduzir esta palavra, eu quero ler com vocês o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 6: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Esta palavra haja, no original, como foi escrito, que o original da escrita de Gênesis foi o hebraico, a palavra, ela significa no original Yeh, que significa um termo especial reservado para o poder criador do Senhor. Também é extraído do próprio nome hebraico de Deus. Então, esta palavra haja, quando Deus disse haja luz, e houve luz. Quando Deus disse haja separação, houve. Haja, aconteceu. Quando o centurião disse para Jesus, disse apenas uma palavra. Essa palavra significa que ela sai do próprio Deus. E a palavra que sai do próprio Deus, o haja de Deus, não pode voltar vazio para Deus, mas ele acontece, faz aquilo que ele manda. Em Jó, no capítulo 38, o próprio Deus está falando com Jó, e ele diz assim, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência
sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? E quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão o envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Deus, ele falou com Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz tudo? Irmãos, aqui o Senhor está mostrando para Jó, e assim também para nós, que tudo depende dele, tudo foi criado por ele, tudo foi feito por ele. E quando você reconhece que o Senhor é um Deus todo-poderoso, quando você reconhece que Deus é Deus, e você se humilha, e você se prostra, e você busca o Senhor, e você diz: Senhor, eu quero a tua palavra para a minha vida, eu quero a tua palavra para a minha família, eu quero a tua palavra para o meu trabalho, eu quero a tua palavra para o ano que está se iniciando. Você está se colocando na posição correta, você está se colocando na posição certa, que é: tu és o Senhor e eu sou teu filho, tu és o Senhor e eu sou teu servo. Eu estou aqui para cumprir o que o Senhor quer, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Nós vamos observar que lá no livro de Salmos, no capítulo 139, nós vamos ver aqui como Deus é soberano. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Deus sabe tudo, Deus sabe tudo sobre mim, Deus sabe tudo sobre você, Deus sabe tudo sobre nós, e nós precisamos, irmãos, compreender que essa soberania de Deus, ela precisa ser aceita por nós. Essa soberania de Deus precisa ser vivida por nós. Nós temos que viver na dependência de Deus, nós temos que viver na dependência do Senhor. Preste atenção numa coisa: se você viver na dependência do homem, você vai se decepcionar. Se você se viver na dependência das mulheres, você vai se decepcionar. Se você viver na dependência do que alguém pode fazer por você, você vai se decepcionar. Mas se você esperar a palavra que sai da boca de Deus, você vai se fortalecer, você vai começar a ter fé, você vai começar a ter certeza, porque você sabe que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, acontece. E é assim que as coisas funcionam. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo que sai da boca de Deus acontece. Tudo que sai da boca de Deus se materializa. Mas sabe qual foi o problema? Muitas pessoas acabaram, às vezes, por falta de conhecimento, por alguma situação da vida, elas começaram a acreditar assim: se eu falar, vai acontecer. Se eu falar, as coisas vão acontecer. Existem pessoas que elas chegam diante de Deus, mas elas já sabem o que elas querem. Aí elas pedem alguma coisa para Deus. Aí Deus não faz o que elas querem. Aí elas ficam de mal, elas ficam chateadas, porque elas dizem: mas eu falei, Senhor, eu disse, eu te pedi, por que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não me atendeu? Por que o Senhor não me respondeu? E aí essas pessoas, irmãos, elas acabam achando
no versículo 4, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai sobreviver, você vai viver da palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que acontece, a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que se concretiza. Preste atenção nas coisas que você já ouviu. Quantas vezes você ouviu coisas ruins da sua vida? Muitas vezes. Eu posso aqui até estar errado, mas eu acredito que nós ouvimos mais coisa ruim na vida do que coisa boa. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que não vai dar certo. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que as coisas não vão acontecer, que aquilo não vai ir para frente, que é muito difícil, que é muito complicado, que não vai dar, porque outras pessoas conseguiram, mas você não vai conseguir, porque não vai ter jeito para você. E nós ouvimos isso muito. Às vezes as pessoas desde criança, elas escutam palavras negativas, palavras que as machucaram, palavras que trouxeram desprezo para elas, e aí elas vão ficando adultas, elas vão crescendo, e parece que aquelas palavras fazem efeito, parece que a palavra que aquela pessoa disse tem um efeito sobre a nossa vida. Mas hoje eu quero te dizer, mesmo que alguém te disse algo que te colocou para baixo, mesmo que alguém te disse algo assim: olha, para você não tem jeito, para você não vai dar certo, eu estou dizendo que a palavra final não vai ser daquela pessoa, mas a palavra final vai ser o haja de Deus. Se o Senhor decidir trazer vida, é vida que nós vamos ter. Se o Senhor por acaso decidir morte, é morte que nós vamos ter. Se o Senhor decidir saúde, é saúde que nós vamos ter. Se o Senhor decidir doença, é doença que nós vamos ter. Mas uma coisa eu vou te explicar, irmão: independente do que aconteça, sejam boas as situações ou sejam ruins, nada pode abalar a tua fé na palavra que sai da boca de Deus. Hoje, meus irmãos, a minha proposta é essa. É a mesma que o centurião ele fez para Jesus. Assim como o centurião, eu e você saímos hoje da nossa casa para passar o ano com Jesus, para virar o ano na presença de Deus. Você poderia estar em vários lugares, mas o Senhor tocou no seu coração e nós estamos juntos na presença de Deus. Jesus Cristo falou: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está no meio de nós. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui neste lugar. Ele está tocando nas nossas vidas. Então nós estamos no lugar certo, porque nós estamos no meio de um povo que está para buscar o Senhor Jesus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque aqui hoje não tem ninguém famoso, não tem ninguém famosa. Nós não estamos fazendo nenhuma promoção, mas nós estamos em torno de Jesus, porque nós sabemos que, por mais que nós tenhamos ouvido palavras negativas, por mais que nós tenhamos ouvido palavras de derrota, hoje nós queremos uma palavra que saia da boca de Jesus. O centurião, ele chegou na presença de Jesus e ele estava com um servo, um empregado dele, doente. E vocês vão observar que a doença era grave, porque a Bíblia diz que ele estava atormentado e ele estava paralítico. Ele não estava se movendo, ele não estava se mexendo, ele estava numa situação grave. E normalmente as pessoas procuravam Jesus, e logo Jesus ia para a casa das pessoas, e Jesus teve a mesma atitude. Jesus falou assim: olha, eu vou até a sua casa. Mas aí, irmãos, entrou algo diferente. Porque aquele centurião, aquele homem, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, que ele é um homem sujeito à autoridade. Então ele diz que ele está sob autoridade, ou seja, tem alguém que manda nele. E ele diz aqui também que ele manda em outras pessoas. E ele diz aqui que ele fala:
isso, e ele faz. Ele sabe o que é o poder de uma ordem, o poder de uma palavra. Então ele disse: Senhor, dize apenas uma palavra e o meu criado sarará, o meu criado ficará curado. Porque eu sei que eu sou um homem que quando alguém me dá uma ordem, eu cumpro. E quando eu dou ordem, eu sei que os soldados cumprem. Mas o que eu estou falando aqui diante do Senhor é que se o Senhor der a ordem aqui, o milagre vai acontecer lá na minha casa. Se o Senhor der a ordem aqui, a tua palavra ela está em toda a terra, ela é ouvida em toda a terra. Então a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu vou te convidar, porque tem um homem, este homem, ele vai falar cada coisa para você, e ele está no endereço tal e no lugar tal. E aí as pessoas vão para lá, porque elas querem ouvir aquele homem. Outras vezes vocês vão ouvir assim: olha, tem uma mulher aí, mas eu vou falar para você, aquela mulher, você tem que ir nela, você tem que ir lá, porque você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Mas hoje nós não estamos atrás da palavra dos homens e nem das mulheres. Nós estamos atrás da palavra que sai da boca de Jesus, da palavra que sai da boca de Deus. Então a pergunta que nós fazemos ao Senhor é: Senhor, diz apenas uma palavra, e eu tenho certeza que o milagre vai ser liberado. Eu tenho certeza que a bênção vai ser liberada. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Diz apenas uma palavra. Quantas vezes alguém combinou com você: olha, tal hora eu vou estar na sua casa, e aquela pessoa não apareceu? Quantas vezes alguém disse para você: conta comigo, pode contar comigo, eu vou te ajudar? Que horas que vai ser para bater a laje? 7 horas da manhã. Aí você marcou com os amigos para ir lá para te ajudar a virar massa e bater a laje. Aí o que aconteceu? Aqueles amigos não apareceram, veio a metade, outra metade do forno. E aí, quando você que já passou por algum tipo de decepção, seja grande ou pequena, com aquilo que alguém disse, com aquilo que alguém falou, o que vai acontecer? Você pode achar que Deus é homem para mentir, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus não é homem para mentir. O que Ele fala é a verdade. Então a nossa busca hoje é pela palavra que sai da boca de Deus. A nossa busca ao Senhor hoje, antes de virar esse ano, nós queremos ouvir o agir de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. E quando esse homem teve essa atitude de dizer para que o Senhor Jesus dissesse uma palavra para que ele fosse curado, o que acontece, meus irmãos? Esta palavra, ela foi falada. Esta palavra, ela foi dita. Jesus, ele falou assim, ó: e como creste, te seja feito. E aquele homem foi embora. E olha o que aconteceu. Naquela mesma hora, o seu criado sarou, o seu criado ficou curado. Porque a palavra de Jesus, esta sim, tem poder. Irmãos, eu não tenho poder sobre a sua vida. Nenhum pastor tem poder sobre a sua vida. Nós somos apenas servos de Deus, igualzinho a vocês. Então não importa o que eu falei, não importa o que você está falando. O que importa nessa noite é o que Deus está falando. O Senhor disse apenas uma palavra, e o Senhor disse, e a bênção chegou. Só que Jesus elogiou. E quando Jesus elogia, nós temos que prestar atenção. Jesus, ele disse assim: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porque o povo de Israel ouviu essa palavra desde criança. E o centurião não era hebreu, não era judeu. Provavelmente ele era um centurião romano, um italiano, ou de algum outro povo. Mas ele não tinha conhecimento, ele não sabia, ele não tinha a mesma fé
entendeu o princípio de quem manda mais. Irmãos, Jesus manda mais. A palavra de Jesus é que é poderosa. Não é a palavra da pessoa A, B ou C. É a palavra de Deus que é poderosa na sua vida. Então, irmão, eu quero te fazer um convite. Deixe em 2022 para trás todas as palavras negativas que você ouviu, todas as palavras que te colocaram numa posição que não é a sua, e comece a receber as palavras que saem da boca de Deus para a sua vida. Comece a viver daquilo que Deus fala. Comece a viver da palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. Eu tenho certeza que em 2023 o haja de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Por que, irmãos? Porque nós estamos atrás desta palavra. Nem Israel teve tanta fé. Será que você tem essa fé de confiar na palavra de Deus? Irmão, as pessoas confundem fé. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender o que eu estou te falando. A fé não é naquilo que o pastor fala. A fé não é naquilo que as pessoas falam. A fé é naquilo que a palavra de Deus fala. É naquilo que Deus fala. Então o que você precisa ter? Você precisa ter fé na palavra de Deus. Você precisa acreditar que o que vai acontecer é o que a palavra de Deus está falando. Irmãos, tem muita gente que fala em nome de Deus, mas não acontece nada. Então ele não falou em nome de Deus. Só vai acontecer se for a palavra de Deus. Então o que nós temos que aprender hoje? Nós temos que buscar o haja de Deus para as nossas vidas. Nós temos que buscar a palavra de Deus para nós. Nós temos que buscar o poder de Deus para nós. E hoje é um dia extremamente propício para que você receba o haja de Deus na sua vida. A palavra que vem de Deus para você, para que você siga em frente. Ouça a voz de Deus. Busque o Senhor. Não deixe de consultar a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus todos os dias, porque através dela o Senhor fará maravilhas na sua vida. Agora, por favor, coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos mais uma vez. E oremos.